A paz do Senhor, meus queridos irmãos, eu quero fazer uma leitura de um texto bíblico para a nossa meditação. Está escrito em Efésios, no capítulo de número 4, versículo de número 1 e 2, que diz: Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Versículo 2, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Essa palavra do apóstolo Paulo para as nossas vidas é uma reflexão sobre a nossa conduta de fé, nossa conduta como cristão autênticos. O apóstolo Paulo, quando escreve essa carta aos irmãos de Éfeso, ele tem alguns conselhos, algumas doutrinas, ele aplica aqui alguma vivência, ele está empreendendo no campo espiritual, na vida cotidiana, familiar, enfim, são muitos aspectos que estão em uma carta tão pequena. Porém, o apóstolo Paulo é profundo e assertivo em seus conselhos, em suas palavras inspiradas pelo Espírito Santo. Esse texto, por exemplo, ele começa com a palavra rogo-vos, é um apelo, é um pedido com um pouco mais de ênfase, não é um pedido comum. Rogo-vos é um pedido apelativo, algo que está mais profundo do que pedir apenas. Ele, como um missionário fundador dessas igrejas, ele como um homem de Deus que esteve muito próximo dessas pessoas, ele tinha autoridade para rogar a essas pessoas para que o ouvissem. Em seguida, ele coloca a sua posição de preso, como estava. Obviamente, aqui no sentido literal. E nós temos, então, a segunda parte, ou segundo versículo, com o comportamento do cristão. Ele pede para que nós nos comportemos com humildade. A palavra humildade, ela pode ser interpretada por algumas pessoas de maneira errônea. A humildade aqui não se trata de poder aquisitivo, não se trata de um status financeiro, mas trata-se de um estado de espírito. Ser humilde engloba toda a sua maneira de viver, a sua conduta com pessoas, a sua conduta com sociedade, a sua conduta como crente. Humildade é o antônimo de arrogância. Há quantas pessoas que são arrogantes e têm uma condição financeira tão baixa? E tantas pessoas que são humildes com uma condição financeira abastada. A humildade, ela é louvável. A Bíblia diz que o orgulho precede a queda. Quantas pessoas que são amargas, que têm o seu coração enegrecido, pelo pecado, do ódio, da ira, da contenda, da malícia, da tribulação. Isso tudo é averso à humildade. A pessoa humilde, ela não trata as pessoas com leviandade. A pessoa humilde, ela coloca-se no lugar do outro com empatia. Então isso sim é humildade. Encarar as situações e as circunstâncias de maneira leve, de maneira respeitosa, de maneira que ela promove a paz e não promove a intriga. Ainda continua falando sobre a mansidão. É interessante falar sobre a mansidão, que está bem atrelada, com o fruto do Espírito. O apóstolo Paulo, quando escreve aos irmãos de Gálatas, ele fala sobre o fruto do Espírito, e entre a lista do fruto do Espírito está ali a mansidão. A mansidão, todo mundo sabe, ela tem o antônimo da irritabilidade, das pessoas que são, aspas, ignorante, não no seu sentido de não saber, mas no sentido de ser uma pessoa ácida, uma pessoa que tem um estado de nervo muito aflorado, e não se controla em suas ações e acaba sendo uma pessoa rude. E por muitas vezes a gente até ouve algumas pessoas dizendo assim: olha, esse é o meu jeito, Bom, esse não é o seu jeito, isso é ignorância, isso é o antônimo de
mansidão. Isso é uma questão que precisa ser tratada urgentemente pelo Espírito Santo. A pessoa que ela é irada, que ela promove a ira, que tudo que vem à boca para falar, ela fala, o seu coração está cheio de palavras de torpe, a sua boca está cheia de palavras ruins, né, de manifestação de ódio, manifestação de crítica, manifestação de muitas coisas pejorativas. Isso é um problema. Nós cristãos precisamos ser mansos. A mansidão nos leva mais perto de Deus, muito mais perto de Deus. Depois, ele fala com longanimidade. A longanimidade é algo extraordinário. Por quê? A longanimidade é a paciência longa, né? É aquilo que nós podemos dizer que a gente deixa esticar, vai indo até as últimas circunstâncias. Deus, por exemplo, é longânimo. Se ele fosse agir conosco da maneira como muitas vezes nós agimos, não sendo longânimos, nós já estaríamos perdidos. Porque se ele fosse agir de maneira imediata aos nossos erros, aos nossos pecados, às nossas falhas, nós seríamos fulminados imediatamente. Ora, Deus é longânimo, ele trata nós com longanimidade, por isso é que a graça dele nos sustém, se renova a cada manhã a misericórdia dele. O longânimo é misericordioso, ele sabe perdoar, ele entende o perdão, porque ele precisa do perdão de Deus. Quem não entende sobre perdão é porque ainda não encontrou Cristo de fato. Precisa encontrar Cristo para ser perdoado e então agir como Cristo agiu, perdoando uns aos outros. E aí, para fechar isso que é maravilhoso no verso 2, ele fala suportando-vos uns aos outros. Existe pessoas fracas, frágeis, pessoas que estão passando por muitas circunstâncias e nós precisamos suportar. Se você pegar um peso leve, relativamente leve, quem sabe de 1 quilo e segurá-lo por apenas 5 minutos, ele terá 5 quilos. Se você pegar esse mesmo peso por 10 minutos, ele terá 10 quilos. Se você segurar um pouco mais de tempo, isso vai aumentando o peso nos seus braços. E aí você passa a suportar uma carga. Nesse sentido físico, às vezes a gente se esgota. Ora, Paulo está falando aqui de um sentido muito mais do que suportar peso material. Ele está falando de suportar os outros, com o entendimento de que Cristo também nos suporta. Cristo nos suporta. Ele entende as nossas fragilidades, as nossas fraquezas e ele nos suporta. Veja quantos erros você tem, quantos problemas você tem, quantas coisas que você precisa mudar imediatamente e você não consegue mudar. E Cristo te suporta porque ele sabe que o quanto você necessita dele para mudar. Eu peço que a gente entenda essa palavra do apóstolo Paulo, entendendo sobre suportar uns aos outros. Há pessoas que elas estão feridas, debilitadas, machucadas, são pecadoras, são pessoas que estão amadurecendo ainda, são pessoas que precisam de nossa ajuda. E o apóstolo Paulo, ele, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele diz: suportai-vos uns aos outros em amor, amor e amor. Que Deus te abençoe, meu querido irmão, minha querida irmã, tenha todos uma ótima reflexão sobre o que você ouviu aqui. Que Deus te abençoe, fique com Deus, um abraço do seu amigo Pastor Ismael.